Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão, nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Né? E segue. Reuniam-se diariamente. E aí vai falar novamente da comunhão. Né? Mas aqui a gente tem uma igreja saudável e que logo depois vem ali o do derramar já do Espírito, né? Era uma igreja que, primeiro, ela perseverava ali na sã doutrina, né? Qual era a Sim, doutrina? Cuidar um do outro, era a palavra cristocêntrica, né? sim, Era não deixar vamos dizer assim, a cultura tomar a frente da palavra, não judaizar sim, as coisas, né? Eles perseveravam, segundo, na comunhão, né? No relacionamento, não era só a comunhão de culto, mas era o cuidar um do outro, se sim, relacionar. Três, eles no partir do pão, né? Eles cuidavam também um dos outros e traziam à memória o Cristo, né? Não somente ficava na comunhão, mas era eu estou fazendo por você porque nós somos um corpo e o Senhor sim, vai vir buscar um corpo para si bem ajustado, né? Depois perseveravam também nas orações, né? A igreja precisa, uma igreja saudável precisa ter sim, momentos de oração e a individualidade também, não individualismo, mas a individualidade na oração. Temor, temor ao Senhor, que parece que se perdeu, né? Eu vejo algumas igrejas incentivando, não, ó, quando for falar com um padre ou com um pastor, tem que ser vossa santidade, mas quando falar de Jesus, aí é o irmão JC, o JC. Eu, Pô, pera lá, né? O padre o pastor é a santidade e Jesus é o JC, o brother. Então, há um certo temor que foi se perdendo para se dizer que há uma aproximação maior, ou uma espiritualidade maior, mas que deixou também de lado, né, o temor. Experiências que eles tinham, né, os milagres aconteciam sim, ali no meio, porque eles estavam na unidade, estavam em oração, não tinha porque Deus não fazer. Né? Ele sim, quer fazer o nome dele conhecido, e tudo é para a glória dele, então ele vai. E outra, atos de justiça, né, que eu chamo assim, vamos dizer, alguns vão falar que é só uma ação social, né, cuidar dos outros, sim, mas eu vejo como um ato de justiça, né, devolver a dignidade, sim, reposicionar uma pessoa. Então, uma igreja que pratica tudo isso é uma igreja avivada, é uma sim, igreja relevante, é uma igreja que ama, que sim, vive a unidade do evangelho. E às vezes a ideia que se tem com a liturgia de avivamento, né? Ah, não, se o louvor é pentecostal, então essa igreja é avivada. Se o louvor é um louvor congregacional tradicional, essa igreja não é avivada. Então deixam em segundo plano o que é espiritual e trazem para primeiro plano aquilo que é visto. Né? O sim. PED fala mais da presença de Deus do que o pecado ou não da igreja. Entende? Então, e eu acredito aí, falando dessa diferença cultural, né, de Europa, em geral, Portugal e Brasil, eu acho que Portugal já vê mais a questão do caráter. Sim, Portugal já vê mais a questão de, mas como essa pessoa se porta? Como sim, essa pessoa marcou comigo 8 e nunca chegou a 8. Ela marca 8 e chega a 8:30. Como é sim, que essa pessoa se. Isso não pode ser de Deus, porque a palavra diz que tem que ser sim, sim, e o não, não. Então as pessoas aqui elas vão julgar pelo caráter, elas vão julgar pela vivência, elas não vão julgar você se você canta bem, se você fala bem, se você tem sim, oratória, né? Então, essas diferenças culturais que eu percebo que acabam atrapalhando a liturgia e o acesso à sim. população portuguesa, né?